E o nosso bate-papo de hoje é sobre a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que vai realmente mudar o cenário empresarial brasileiro muito em breve. Nosso convidado para falar sobre a LGPD é o professor Juliano Miranda. Professor Juliano Miranda, advogado, professor universitário, mestre em Direito Público e estudioso da LGPD. Muito obrigada, professor, por aceitar o convite. Eu que agradeço, Larissa, o convite do IPConte para falar de um tema tão palpitante, novo e que realmente vai mudar o cenário empresarial em 2020. Professor, afinal de contas, o que é a LGPD e qual o objetivo dessa lei? Sim. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, também conhecida como Lei dos Dados Pessoais. Essa lei é a lei número 13.709 de 2018, foi sancionada pelo então presidente Michel Temer, e é uma lei que tem como objetivo principal dar um tratamento adequado aos dados de pessoas naturais. Quais são as pessoas naturais? As pessoas físicas. Porque essa lei, a LGPD, ela não engloba, ela não contempla os dados de pessoas jurídicas. É importante que isso fique claro. E o objetivo é exatamente tratar com mais cuidado, sigilo, segurança e outros critérios que a lei traz, os dados de pessoas naturais. Porque, Larissa, nós sabemos que todos nós deixamos um rastro de dados por onde passamos. Na sua vida escolar, na sua vida universitária, na academia que você frequenta, numa biblioteca, nos serviços em geral, normalmente os nossos dados são captados. O nome, o endereço, o telefone, e-mail, dentre outros dados. E realmente esse rastro fica. Mas nós não tínhamos uma legislação para gerenciar, para tratar esses dados, né? O que eventualmente deixava o cidadão, a pessoa natural, em situação de vulnerabilidade. Os dados sendo divulgados sem nenhum controle, vazamentos de dados também, expondo as pessoas. Um exemplo muito simples. Um sistema de delivery de comida, um aplicativo, os seus dados são captados por essa empresa. Os seus dados são captados por esse tipo de serviço. E lá estão o seu nome, o seu endereço. Eu gosto muito de usar um exemplo de outros estudiosos da LGPD. Eventualmente você tem um hábito alimentar, você tem uma restrição alimentar, lactose, glúten, ou às vezes você opta por determinados alimentos em razão de uma questão religiosa. Isso tudo fica registrado no aplicativo de comida e nós podemos identificar, fazendo inclusive a rastreabilidade desses dados, que os seus dados vão ou podem impedir a contratação de um seguro de vida, por exemplo. Porque a Larissa, os seus dados, assim como qualquer outra pessoa natural, os seus dados serão revelados e um terceiro saberá das suas restrições alimentares, eventuais doenças que você tem, da sua questão religiosa. Esse é só um exemplo isolado que eu gosto de usar, só para demonstrar como os dados pessoais realmente eles podem afetar a vida das pessoas, né? Os dados pessoais eles são um patrimônio, né? Um patrimônio. E as empresas que fazem essa captação, elas precisam efetivamente ter um cuidado, e a lei vem exatamente para exigir isso de uma maneira, eu diria até muito severa, esse controle de dados pessoais. Perfeito, professor. Mas o que motivou a criação dessa lei? Sim, na realidade, essa legislação, a Lei 13.709 de 2018, ela já vem sendo trabalhada no Brasil há cerca de 10 anos. Né? Ela foi sancionada em 2018, mas ela é fruto e influência de legislações estrangeiras. A exemplo da GDPR, que é a legislação europeia, que entrou em vigor em maio de 2018 e funciona na Europa e cobra isso de todas as empresas de uma maneira também severa. Então, a GDPR europeia, que entrou em vigor em maio de 2018, foi uma forte influência para a LGPD, que é a lei brasileira, que dá, ou procura, ou visa o mesmo objetivo: cuidar dos dados, o gerenciamento, o tratamento, o sigilo,
como os dados serão mantidos, armazenados, distribuídos, acessados, controlados, divulgados, transferidos. São várias rotinas que a lei visa controlar. Entendi. E quando que vai entrar em vigor essa norma legal? Essa norma legal ela entra em vigor em agosto de 2020. Tá? Agosto de 2020. Então, na realidade, nós percebemos que temos menos de um ano para fazer as adequações necessárias. E o trabalho é um trabalho pesado, né? Eventualmente as pessoas pensam, mas nós ainda temos uma relativa folga, digamos assim, para fazer as adequações, para deixar a empresa em conformidade com essa norma legal. Eu diria que quem nada fez até o presente momento já está atrasado e muito atrasado. Porque é um trabalho que implica envolvimento do jurídico, o departamento jurídico tem uma atuação direta e intensa nesse processo, Departamento de Tecnologia da Informação e os outros setores, né? A gestão de processos, marketing, RH. E eu diria que a LGPD ela não tem uma linha de chegada, onde a empresa ou o empresário eventualmente diz concluiu o trabalho, está pronto, está finalizado. Não. A LGPD exige manutenção constante, regular, diária, porque afinal de contas não há um trabalho a ser feito, concluído e eventualmente deixado de lado. Treinamento maciço com os empregados, com os colaboradores, né, com os clientes internos e os clientes externos, parceiros, fornecedores, treinamento maciço e um controle regular. Né? A manutenção ela é exigida pela lei. Perfeito. Todas as empresas, independentemente do seu ramo de atuação e porte, estarão obrigadas a cumprir tal norma? Larissa, todas as empresas. Um simples escritório de contabilidade, de advocacia, pequeno, modesto, uma empresa de médio porte, ou uma sociedade anônima, uma empresa de capital aberto, uma empresa de grande porte, todas as empresas que fazem a captação de dados de pessoas naturais, repito, pessoas físicas, estão submetidas e deverão se adequar à LGPD, deverão entrar em conformidade. Então, aquele microempresário, aquela empresa que faz a captação de dados de um cliente, o nome, o endereço, o telefone e o e-mail, é a captação de dados pessoais. Essa empresa também está obrigada e ela deve ficar em conformidade com a lei. Então, é difícil dizer hoje qual empresa, qual empreendimento não capta um dado de uma pessoa natural. Para o exercício das nossas atividades empresárias, é necessário que esses dados estejam à disposição. Então, o empresário vai ter que se adequar. Então, eu ouso dizer aqui que todas as empresas. Eu não consigo contemplar nesse momento uma empresa que não esteja submetida a essa legislação. Professor, a lei traz algumas expressões e conceitos novos, como, por exemplo, dado pessoal, dado sensível, dado anonimizado. O senhor pode explicar para a gente o que quer dizer esses conceitos? Sim. Vamos lá. O dado pessoal é aquele dado que identifica ou pode identificar uma pessoa. Porque, por exemplo, os seus dados pessoais, nome, CPF e RG, esses dados identificam a Larissa imediatamente. Agora, existem alguns dados que indiretamente e se cruzados podem identificá-lo. Por exemplo, o seu e-mail institucional. O IP da sua máquina, do seu notebook, por exemplo, são dados que não te identificam imediatamente, mas que podem te identificar. Então, o dado pessoal é aquele dado que identifica a pessoa natural ou que pode identificá-la. Esses são os dados pessoais. Agora, os dados sensíveis, como o próprio nome diz, dados sensíveis, são aqueles que revelam algumas questões, sobretudo de natureza mais íntima. Por exemplo, os dados relacionados à saúde, os dados relacionados à vida religiosa, à vida sexual, à biometria que, por exemplo, o empregado faz uso, né, do sistema biométrico para registrar o seu ponto diariamente na empresa. Então, dados relacionados à saúde, à vida religiosa, à vida sexual, à vida partidária, político-partidária, essas questões étnicas, todas essas questões que normalmente são relacionadas à intimidade, à vida privada,
essas questões são consideradas dados sensíveis. Dados sensíveis. E o dado anônimo, né? O dado anonimizado. A legislação fala no dado anonimizado porque, eventualmente, alguns dados podem ser ocultados. Por exemplo, o nosso CPF, se nós retirarmos ali alguns algarismos, esse dado ele vai estar oculto. Eu não consigo identificar a Larissa porque o seu CPF está incompleto. Uma imagem, eventualmente, que tem ali um tratamento naquela imagem e ela não fica nítida, aquele dado agora ficou anonimizado porque eu não consigo identificar o titular daquele dado. Eu não consigo identificar o titular daquele CPF ou o titular, o dono daquela imagem. Então, o que é dado anonimizado? Foi o dado que passou por um tratamento, de modo que, por alguns mecanismos tecnológicos, nós não vamos conseguir chegar ao titular, entre aspas, ao dono daquele dado. Isso é um dado anonimizado. Perfeito. Professor, fala-se também na lei em alguns personagens: controlador, operador, encarregado de dados. Qual o papel de cada um perante a LGPD? De fato, Larissa, essa pergunta ela nos dá a oportunidade de esclarecer algumas questões que são palpitantes e dúvidas recorrentes dos nossos treinamentos. O controlador é aquela pessoa jurídica, vamos aqui tratar de pessoas jurídicas, foco nas pessoas jurídicas. O controlador é aquele que faz a captação de dados. Então, vamos imaginar que eu faça a captação de dados dos meus clientes. Eu sou, por exemplo, uma agência de publicidade, eu tenho um cliente, nós vamos fazer uma campanha publicitária, e eu fiz a captação de vários dados, dados de pessoas naturais, inclusive. Alguns dados podem até ser sensíveis, como fotos, áudios e vídeos. E eu fiz essa captação, mas agora eu preciso mandar esses dados para um terceiro, para uma terceira pessoa trabalhar com esses dados. Por exemplo, fazer uma carteira de identificação do meu cliente, fazer um e-mail marketing, por exemplo. Aquela outra pessoa jurídica vai trabalhar os dados que eu captei do meu cliente. Então eu fiz a captação dos dados, eu sou o controlador, e eu mandei esses dados para uma outra pessoa, que também vai ter acesso aos dados dos meus clientes. Então é um outro personagem. Agora, eu diria que o mais importante desses três personagens, que na GDPR, que é a legislação europeia, ela chama de DPO, ou DPO, para nós no Brasil é o encarregado de proteção de dados. A legislação exige que as empresas designem, que as empresas nomeiem um encarregado de proteção de dados. Quem é o encarregado de proteção de dados? É uma cabeça, é um personagem que vai fazer a ponte entre o órgão regulador do governo e as pessoas naturais. Então, por exemplo, essa pessoa ela vai fazer toda a gestão. Eu diria que é o gerente de administração de dados. Ele é o responsável por cuidar dos dados. Em caso de algum vazamento, algum problema, alguma intercorrência, ele que vai dar as tratativas. O órgão fiscalizador, ele que vai receber as demandas do órgão fiscalizador. Uma pessoa natural que quer, eventualmente, modificar os seus dados. Nós vamos falar daqui a pouco dos vários direitos que as pessoas terão a partir da data aí, agosto de 2020. Então, o encarregado de dados é uma pessoa responsável, é o cabeça, é o personagem realmente que vai ter muita participação na condução da LGPD, na gestão dos processos na empresa. Deve ser uma pessoa que, se possível, tenha conhecimentos jurídicos e também relacionados à tecnologia de informação. Nem sempre isso vai ser possível, né? Ainda há uma celeuma, uma preocupação, muita dúvida sobre o encarregado de proteção de dados, se necessariamente deve ser um nome, um cargo, uma pessoa na empresa, ou se ainda haverá uma regulamentação a respeito e se poderá haver uma equipe encarregada. Mas até agora, todas as informações que nós temos recebido, os treinamentos, todas as pesquisas, o DPO, ou encarregado, é um cargo, é uma pessoa que fará a gestão disso. Certo, perfeito. Outro ponto importante é que a pessoa física passa a ter vários direitos e ainda precisa dar o seu consentimento
para que a empresa utilize seus dados. Sim. Então, basta que a pessoa física assine uma declaração autorizando o uso dos seus dados pessoais? Não, de forma alguma. É muito comum, todo mundo já baixou algum aplicativo no seu telefone móvel, no seu equipamento, no seu notebook, no seu desktop, por exemplo, e aí tem aquela leitura enorme, ao final, aceito ou não aceito as regras. Esse tipo de consentimento, aquele que você faz lá o scroll down, desce lá e faz a marcação simplesmente para acessar o produto, esse tipo de consentimento ele não é aceito, ele não é recepcionado pela LGPD. E muito importante dizer que agora há um cuidado muito grande com relação ao consentimento e ao formato desse consentimento. A pessoa natural, a pessoa física, ela deverá consentir que os seus dados serão utilizados. A lei não fala o formato desse consentimento, se é por formulário, se é online. Obviamente, por formulário, dependendo do tamanho da empresa, isso fica absolutamente inviável. Mas o dono do dado, que é a pessoa natural, ele vai dar esse consentimento dizendo por quê, qual a finalidade. E é necessário que exista uma adequação. Por exemplo, só aqui para que nós façamos aqui um exercício. Qual a importância para uma empresa de aplicativos, como por exemplo o Uber, saber a religião do seu cliente? Agora, qual é a importância para um aplicativo de comida saber se você tem alguma doença, alguma patologia ou alguma alergia? Essa informação já é relevante. Eventualmente, isso precisa ser demonstrado, isso precisa ser explicitado. Então, o dono do dado, a pessoa natural, a pessoa física, ela vai dar o consentimento e deve dizer por quanto tempo, quais são os dados que ela vai disponibilizar. E a empresa, ela não pode se desvencilhar daquele consentimento. Por exemplo, eu autorizei a sua empresa a usar os meus dados para uma finalidade determinada. Se a sua empresa utilizar os meus dados para uma outra finalidade, isso é uma infração da lei. Então, esse consentimento ele tem que ser muito técnico. Obviamente que aí entra a figura do departamento jurídico da empresa. Muito técnico, muito adequado, muito claro, uma linguagem muito simples, muito acessível. Aqueles formulários antigos com letra miúda, que obviamente o cliente não consegue nem interpretar, é inteligível, isso não é recepcionado pela lei. O consentimento ele deve ser dado para cada finalidade. E no futuro próximo, se a sua empresa decide utilizar os meus dados para uma outra finalidade, não mais para aquela que originariamente aquele consentimento foi formulado, você precisa solicitar um novo consentimento para a pessoa natural. Né? Então a pessoa natural agora, ela tem muitos direitos. Ela pode pedir, por exemplo, para o encarregado de dados, aquele personagem que nós falamos agora há pouco, eu gostaria de ver os meus dados. Quais são os dados que você detém? Eu gostaria de atualizar 1, 2, 3, todos os dados. Eu gostaria que você eliminasse alguns dados desse seu banco. Eu gostaria que você mantivesse no seu arquivo apenas um dado ou outro. Eu estou agora revogando o consentimento que eu lhe dei há pouco tempo. Eu quero, inclusive, fazer a portabilidade desses dados. Vamos pensar aqui numa operadora de telefonia. Eu quero pegar todos esses meus dados, eu quero que você faça a portabilidade para um outro operador, para uma outra empresa. Então, a pessoa natural, ela tem todos os direitos, ela tem o direito de ver os seus dados, saber em que estágio ou o status em que estão, pode revogar o consentimento, pode, inclusive, pedir para que você simplesmente apague os dados, delete os dados, ela não autoriza mais. Né? Então, a lei prevê isso de maneira muito severa, de uma maneira muito contundente. Entendi, professor. Então, se a lei prevê, né, isso muito bem, se as pessoas vão ter, né, essa autonomia para consentir o dado ou não, quem é que vai fiscalizar as empresas? Essa também foi uma pergunta recorrente nos nossos treinamentos, alvo de muita polêmica. Na realidade, nós teremos uma autoridade nacional. Essa autoridade nacional, que vai ser ligada inclusive à Presidência da República, à Casa Civil, é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que fará essa fiscalização das empresas. E aí, algumas pessoas vão perguntar, mas
mas essas empresas vão chegar, essas empresas, ou melhor dizendo, a autoridade nacional vão chegar, os seus agentes vão chegar e vão fiscalizar de maneira contundente, aplicando multas, punições administrativas, multas diárias. É claro que isso ainda vai demandar muito treinamento dos próprios agentes, dos técnicos aí da autoridade nacional. Mas essa fiscalização ela já acontece. Ela já acontece pelo PROCON, ela já acontece pelo Ministério Público. O Ministério Público já pode fiscalizar as empresas. O PROCON já pode fiscalizar as empresas e essas instituições, esses órgãos, já podem punir as empresas em caso, por exemplo, de vazamento de dados. Imagine só um vazamento de dados expondo aí dados sensíveis, né? Dados voltados ao segmento da saúde, por exemplo, expondo dados, vazando dados aí de milhares, quiçá de milhões de pacientes, de clientes, expondo. O Ministério Público já pode atuar. Os órgãos de defesa do consumidor também já podem atuar. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, quem vai fiscalizar é uma Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Ligada à Casa Civil, ligada à Presidência da República. Perfeito, professor. O senhor citou que, né, vai ter a punição. Sim. Quais são os tipos de punições que haverá em caso de descumprimento da lei? A lei cita várias punições, né? Essas punições podem começar de uma simples advertência com prazo para que a empresa regularize, né, e fique em conformidade, e chegando a punições de até 2% do faturamento anual, limitado a 50 milhões de reais por infração cumulativas. E algumas infrações que chamam muito a atenção e as respectivas punições. A autoridade nacional, por exemplo, ela pode suspender a empresa, suspender a sua liberdade de utilizar aqueles dados. Agora imagine só uma empresa que depende essencialmente dos dados dos seus clientes para que ela possa gerir o seu negócio. A autoridade nacional pode proibir por um tempo determinado de usar os dados. É seguramente a bancarrota da empresa, é o fim da empresa. Ou a autoridade nacional pode simplesmente dizer que a empresa simplesmente não pode mais, por tempo indeterminado ou determinado, ou a mesmo deletar os dados, apagar o banco de dados, né? Apagar o banco de dados que ela dispõe. A empresa sem essas informações, obviamente, como eu já disse, ela vai sucumbir, ela não vai suportar aí a punição. Então são punições que podem ir desde uma simples advertência com prazo para regularização, multas diárias, sanções administrativas, judiciais e multas nesse sentido. Até 2% do faturamento anual da empresa, limitado a 50 milhões por infração. Agora, além da multa ser pesada, ou das punições serem pesadas, tem a reputação da empresa. Obviamente que a reputação da empresa, eventualmente ficamos sabendo aí que a empresa X teve uma invasão, teve um problema e os seus dados foram divulgados, foram vazados e tal. Obviamente que isso gera uma insegurança, né, uma coletividade difusa, e os clientes vão ficar inseguros de se relacionar com essa empresa. E, além das punições aplicadas pelo órgão fiscalizador, vem também aí uma chuva de demandas judiciais das pessoas naturais, dos clientes que vão demandar, exigindo aí as reparações de toda a natureza, né, os danos morais, eventualmente danos materiais e outras questões dessa ordem. Após a entrevista, né, a gente pode perceber que a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, vem aí e vai causar muitos impactos no cenário empresarial brasileiro. Professor Juliano, qual recado o senhor daria a todos que estão assistindo a nossa entrevista? Ok, sem dúvida é uma oportunidade de passar uma mensagem, eu penso que é uma mensagem de otimismo. Né? Na nossa cultura, né, no Brasil, muito se fala, essa lei não vai pegar. A primeira dica, se é que eu posso usar essa palavra dica, é que o empresário não confiasse nessa frase, essa lei não vai pegar. Essa lei já pegou. Ela vai entrar em vigor, sobretudo para aquele empresário que tem ou terá ou aspira a ter contato com o mercado internacional. Nós sabemos que no futuro muito próximo, empresas brasileiras que não estiverem conforme não vão se relacionar com empresas internacionais. Né? Haverá aí meio que, podemos dizer aí, um selo de conformidade. Você está em conformidade com a LGPD?
você pode se relacionar conosco. Caso contrário, não. Mas o recado que eu deixo é para o alto empresário, para o alto escalão, para a diretoria da empresa. Porque esse trabalho ele funciona no sistema top-down. Se o empresário não se convencer, se a alta direção não se convencer, esse processo não vai ter êxito. E isso demanda um treinamento maciço. Então, é necessário que o empresário, que o proprietário, que o gestor, que o alto escalão fique convencido, ciente da responsabilidade, ciente da complexidade dessa lei e já impulsione os seus pares, os seus subordinados, os seus colaboradores, os seus gestores. E se ainda não tomaram nenhuma providência, eu penso que é hora de apertar o passo, porque a legislação entrará em vigor em 2020, agosto de 2020, e as fiscalizações virão na sequência. Então, fica aí um recado para o empresário. Adeque-se, fique conforme, siga a legislação. Perfeito, professor. Muito obrigada pelas suas contribuições. Obrigada a todos que nos assistiram e até os próximos conteúdos.